Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre Adrielson porque uma informação trazida em primeira mão pelo canal 3 Pontos, confirmada com o staff do jogador, que o Atlético foi atrás de informações para tentar a contratação do Adrielson, zagueiro que recentemente passou pelo Botafogo, passou pelo Lyon, passou pelo Anderlecht, está lá no futebol de Dubai, do futebol árabe, e surge como uma possibilidade por um nome que o Atlético sabe que vai ter que ser brasileiro. Eu acho que essa conversa de mercado ela vai ter que caminhar muito para esse lado. O Atlético ele foca em dois volantes gringos e ainda tem a situação do Alejandro Garcia, e eu acho que isso indica muito claramente que o Atlético tem três posições abertas que vão ter que ser preenchidas por jogadores brasileiros, até quatro posições abertas, que é a posição de lateral direito, que é a posição de zagueiro, que é a posição de extremo e que é a posição de camisa 9, que também é uma possibilidade que o Atlético busque no mercado. Então, se hoje a gente tá falando de Cuba, se hoje a gente tá falando de Portilha, se a gente já falou de Cuesta, se a gente já falou de alguns nomes do futebol sul-americano, a partir de agora o mercado do Atlético vai ter que ser ainda mais criativo na busca por brasileiros que façam sentido dentro da realidade financeira do Clube Atlético Paranaense. Porque tem isso, a gente sabe que o mercado brasileiro é um mercado muito hiperinflacionado, que os jogadores brasileiros querem todos o contrato da vida. E para um Atlético que busca situações de mercados condizentes com a realidade financeira do clube, eu acho que é o tipo de cenário que a gente tem ali que ser muito certeiro. É o tipo de cenário que a gente tem que ser ali muito assertivo. Então, no final das contas, a tentativa do Adrielson, a tentativa do Bruno Gomes, são tentativas de preencher com jogadores de ótimo nível um, uma lacuna que você tem ali no mercado do Atlético que precisa ser preenchida por jogadores brasileiros. Pronto. A gente quer um zagueiro de hierarquia. Eu acho que a sondagem no Arboleda, a sondagem no Diego, a sondagem agora no Adrielson, pra mim deixa muito claro que o clube busca um zagueiro pra chegar e tomar conta da posição. Ah, Thiago, pode ser que vá atrás do Dantas? Pode ser. Um zagueiro de outro perfil, um zagueiro mais jovem, um zagueiro que tem outras condições ali, podemos dizer. Mas pra mim, o primeiro ponto é esse. É um zagueiro pra chegar e tomar conta do setor. E eu acho que o Atlético busca um zagueiro de hierarquia, primeiro de tudo, pra ser uma boa companhia, tanto pra Teran quanto pra Arthur Dias. Eu acho que a gente busca esse terceiro elemento da zaga pra compor muito bem um setor que é, assim, preenchido por dois jogadores jovens. E no final das contas, esses dois jogadores jovens, eles precisam ter ali um cara que passe um pouquinho mais de estabilidade, que passe um pouquinho mais de segurança. E acho que o Adrielson, principalmente por tudo que viveu no Botafogo, naqueles altos e baixos, ele seria um jogador que passaria naturalmente mais estabilidade para o setor, passaria mais segurança para o setor. Acho que o primeiro ponto fica muito claro que é esse. Assim, eu confio muito em Teren Arthur. Eu não quero que chegue um zagueiro para sobrepor Teren Arthur. Eu quero que o Adrielson, que o Arboleda, que o Diego, quem quer que seja, chegue para ser um plus à zaga do Atlético, que pra mim é uma das zagas mais promissoras do futebol brasileiro, mas uma zaga que naturalmente vai ter que vivenciar um salto de competitividade que o Atlético vai ter ao longo da temporada, que é sair de uma Série A, sair de uma disputa de Série B para uma disputa de Série A, que é naturalmente um salto de muito mais exigência. A Série B, ela te bota numa situação de desafio, mas agora enfrenta Caio Jorge, agora enfrenta Pedro, agora enfrentar Vitor Roque, agora enfrentar Carlos Vinícius. Então, Teran e Arthur Dias vão ter que se provar no nível de competitividade muito maior. Falando especificamente sobre o Adrielson, o que eu acho do jogador? Eu acho que seria um ótimo zagueiro. No final das contas, o Atlético faz boas sondagens. Ontem a gente falou do Jonathan Robert e a gente elogiou. A gente já falou do Bruno Gomes e a gente elogiou. A gente já falou de sei lá quem, a gente elogiou. O mapeamento de mercado do Atlético, e aí talvez eu entenda o receio do torcedor, ele tá sendo muito positivo. O mapeamento de mercado do Atlético, pra mim, pelo menos, ele tá sendo muito acima inclusive da minha própria expectativa. Não imaginava que o Atlético fosse atrás de jogadores que chegariam pra agregar tanto ao elenco do Atlético, que eu acho que é o caso do Adrielson. Primeiro de tudo, liderança.
Quando a gente fala de um zagueiro de hierarquia, a gente fala também de um jogador que tem que chegar, tem que tomar conta da posição e tem que fazer com que aquele setor ele seja controlado por ele. Acho que o Adrielson ele elevaria muito mais o nível da nossa zaga para esse confronto contra os atacantes de maior nível do futebol brasileiro. Um Carlos Vinícius, um Pedro, um Vitor Roque, por aí vai. Acho que são jogadores que têm ali toda uma capacidade de se sobressair muito mais contra Teran e Arthur Dias nesse primeiro momento de adaptação desses jovens do que contra o Adrielson. Então, o enfrentamento contra os principais atacantes é importante você ter um zagueiro de liderança, é importante você ter um zagueiro de maior experiência, de maior capacidade física. O Adrielson tem várias características muito interessantes. E a primeira que eu chamo a atenção é a capacidade do jogo aéreo, ofensivo e defensivo. Obviamente, o defensivo é a prioridade. Você fazer com que a bola na área do Atlético não seja mais um problema, como a gente vivenciou na temporada passada inteira, basicamente, para mim já seria um movimento de mercado que o Atlético conseguiria fazer de forma incrível, de uma forma muito encaixada. Acho que é um dos principais, se não o principal, calcanhar de Aquiles que o Atlético tem na temporada. E o Adrielson tem uma impulsão muito significativa. Não necessariamente é um zagueiro muito alto, mas uma impulsão muito significativa. Então acho que seria o primeiro ponto de impacto. Óbvio, se ele puder ajudar na bola parada ofensiva, se for uma alternativa interessante para um Atlético que eu posso cravar para vocês que quer ter uma bola ofensiva mais efetiva na temporada que vem, perfeito. Se conseguir ajudar atrás e na frente, ótimo. É um zagueiro que tem uma boa saída de bola, principalmente através das condições. Ou seja, vai levando, 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 levando e começa a construir uma zona mais alta. É um zagueiro que tem certa velocidade para recuperar e correr atrás de um atacante que tente buscar as costas dele. Então, o Adrielson é um zagueiro muito completo. Se você vai lá no site da FBRF, você vai ver basicamente todas as estatísticas do Adrielson acima da média. Então, eu espero que o Atlético consiga fechar com o jogador. Eu acho que esses nomes que trazem maior estabilidade, eles precisam vir. E se eu pudesse cravar, eles vão vir. Eu acho a diretoria do Atlético muito lenta. Apesar do mapeamento de mercado, na minha visão, está sendo um mapeamento de mercado muito eficiente, eu acho a diretoria do Atlético muito lenta. Eu acho que mapeou um nome, tem um nome, cara. Eu acho que falta um pouquinho, assim, da ideia de ser um pouquinho predador, assim. Ah, Thiago, como assim ser um pouquinho predador? Ser um pouquinho, cara, vai no nome, fecha no nome de qualquer maneira, não argumenta, não pensa em mais nada, só traz esse nome pra gente. Então fica aí o receio de quanto essa espera que a diretoria do Atlético está buscando, ela pode ser prejudicial no mercado da bola. É o momento de sondar, mas também acho que já estaria no momento de fechar negociações. Enfim, que o Atlético feche com o Adrielson, interessante, tá? O Atlético tá olhando mais para a parte defensiva do que para a parte ofensiva. Concordo que eu acho que a gente esteja mais preparado pensando na Série A no ataque. Mas, pô, por exemplo, vamos lá, pensar no mundo ideal. A gente traz Bruno Gomes, a gente traz Cubas, a gente traz Portilha e a gente traz Adrielson. Santos, Bruno Gomes ou Benavides. Aí Adrielson, Teran, Arthur e Lucas Esquivel, Portilha e Cubas. Cara, vai ser difícil fazer gol nesse time. Vai ser difícil fazer gol nesse time.